CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Hoje as dicas de Gilberto para quem teve um celular roubado e como é que a gente consegue proteger os aplicativos bancários. Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, viu, Fernanda? No último final de semana, a internet se movimentou com um caso bem interessante. Na verdade, o caso que já aconteceu em várias outras situações com outras pessoas, mas esse ganhou uma repercussão nacional, né? De um celular que foi roubado. Os ladrões conseguiram dar um prejuízo de R$140 mil à vítima. Basicamente, eles pegaram o celular e, através dos aplicativos de celular, de banco que estavam instalados no celular, eles começaram a fazer uma série de empréstimos, pagamentos, compras, né? E, na verdade, isso expôs uma questão bastante interessante, né? Assim, infelizmente interessante, que é a segurança desses aplicativos que estão no celular. Os bancos se preocuparam muito em tratar e proteger os dados que estão em trânsito, né, do aplicativo até o banco, ou seja, então o dado está passando pela internet, ele está bastante bem protegido, com várias camadas de criptografia, mas o aplicativo que está no celular especificamente, o acesso a ele, nem sempre é tão seguro assim. Então vamos conversar aqui de algumas dicas e sugestões para melhorar essa segurança do nosso celular e principalmente dos aplicativos de banco que instalamos no celular. Agora, Gilberto, o que eu li, o que eu entendi é que o celular desse menino, Bruno, ele estava aberto, né? Ele estava mexendo no celular quando foi subtraído. Isso, exatamente. Mas mesmo com o celular desbloqueado, tem como vou comentar aqui, tem como a gente proteger os aplicativos que estão no celular. Exatamente. Então, só lembrando uma outra questão interessante, que é bem curiosa, alguém pode estar pensando, mas foi um banco digital que foi vítima? Não, na verdade, ele teve duas contas invadidas, um de um banco digital e um de um bancão, desses que estão aí tradicionais aí por aí. Então, ou seja, não é questão que só esses bancos mais novos, digitais, que têm alguma vulnerabilidade. Na verdade, esse tipo de vulnerabilidade acontece em bancões tradicionais e bancos também, né, novos, né, para isso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa situação. Mas vamos lá. Primeira dica importante é exatamente o bloqueio do celular, né? E ser um bloqueio do celular, aquela tela principal, por senha, não por desenho, né? Pode ser que use também biometria facial ou digital, mas principalmente eu sugeriria senha alfanumérica para bloqueio da tela do celular. Outra questão importante é na configuração do celular, você reduzir o tempo que o celular fica desbloqueado, ou seja, que você não está interagindo com o celular, então ele vai bloquear automaticamente. Isso também é uma coisa que ajuda, né, caso seja roubado, se o ladrão ele não tem uma ação rápida para poder impedir que o celular seja desbloqueado, tocando na tela, por exemplo, se você tem esse tempo bem reduzido, ele já vai bloquear automaticamente, e aí o atacante, né, o ladrão, ele vai ter que ter uma outra forma de desbloquear o seu celular, que não é tão trivial assim nesse caso. Uhum. Então, olha só, eu coloco o tempo em que o celular pode ficar aberto. Isso, exatamente. Qual o tempo se você ideal? não está interagindo com ele... Qual o tempo ideal? O meu é 5 minutos. É bastante tempo. É muito Imagina tempo. que se alguém... É muito tempo. Eu diria assim, alguma coisa em torno de 1 minuto, né? Ou seja, se você não está interagindo, a ideia é que se você está interagindo, abrindo, lendo as mensagens e navegando nos sites, por exemplo, o celular não vai bloquear. Ele vai bloquear o tempo que ele está inativo, ou seja, você está com ele ligado, está com a tela aberta, sem bloqueio, e você não está fazendo nada. Então, nesse caso, em 1 minuto, até menos, talvez, ele pode fechar e bloquear. Se você voltar a interagir com o celular, ele vai pedir a senha novamente. Eu sei que pode ser um pouco mais chato, mas pelo menos vai dar uma solução de segurança um pouco melhor para isso, né, nesse caso. Né? Tá bom. Outro caso que parece que era o caso dessa vítima, né, desse final de semana, é o e-mail de recuperação da senha. Muitas pessoas colocam o e-mail de recuperação das senhas desses aplicativos, o e-mail que está também configurado no celular. Então, o atacante de posse do seu celular, com o aplicativo, ele pode pedir para resetar a senha e vai chegar no celular um link para resetar a senha do aplicativo de banco que está no celular também. Então, é interessante que você tenha um outro e-mail que você faça acesso através de web, mas aí que não fica acessado ou acessível diretamente pelo celular. Então, isso é uma outra dica também interessante, né? Como eu falei, assim, mesmo que o celular esteja aberto,
você pode ter uma senha para abrir o aplicativo. E aí a sugestão é, para quem usa Android, né, primeiro, os aplicativos, né, os sistemas operacionais Android e iOS, eles já têm algumas soluções nativas. No caso do Android, principalmente em aplicativos Samsung, em aparelho Samsung, tem a pasta segura, que você pode mover os aplicativos para essa pasta, e para acessar esse aplicativo tem que ter uma segunda senha, então não é só a senha de desbloqueio do celular, mas tem uma outra senha também. E no caso do iOS, ele tem uma função chamada tempo de uso, que ele também fecha automaticamente o aplicativo, e para você ter acesso a ele novamente, você tem que dar uma senha para isso. Ou, para quem não tem essa função nativa, tem um aplicativo, principalmente para Android, chamado App Lock, em que você pode definir uma segunda senha. Então, tem uma senha de desbloqueio do celular, e quando eu clico lá no aplicativo, aí pode ser qualquer aplicativo de banco, WhatsApp, ou aplicativo qualquer, quando você clica no ícone para ter acesso ao aplicativo, ele vai pedir uma segunda senha, que deve ser diferente da primeira, né? Nesse caso, e aí você ganha uma camada a mais de segurança. A autenticação dos dois fatores, já falamos sobre isso basicamente, né, várias vezes, de ter autenticação de dois fatores no celular, e não é via SMS, né, via aplicativo do próprio celular. Trocar o PIN do chip, que é uma senha do chip do celular, para que o atacante, se ele tira o chip do celular e coloca num outro aparelho, ele vai pedir uma senha para habilitar aquele chip, né? Aí cada operadora tem uma forma diferente, através de um aplicativo no próprio celular, que você vai estabelecer ou trocar essa senha. Os chips vêm com uma senha padrão de fábrica, e você pode trocar essa senha por uma senha sua, né, que você define, e aí, se o chip for colocado em outro celular, para ele ser ativado e a sua linha, né, começar a funcionar nesse novo aparelho, você vai ter que digitar essa senha, né? Cuidado com pagamentos por aproximação, né? Porque muitas pessoas também cadastram os seus cartões de crédito em aplicativos de pagamento por aproximação, quando você usa o aparelho, o celular, como se fosse um cartão de crédito por aproximação. Esses pagamentos também varia de banco para banco, limites diferentes, então o atacante pode, sem precisar digitar a senha, usar o seu celular como forma de pagamento, né, para isso. Então é bom dar uma olhada nisso também, né, como é que tá esses limites para isso, né? Algumas pessoas, inclusive, Fernando, tenho notado, assim, tenho conversado com algumas pessoas e vi que é um hábito que não é tão incomum, de pessoas pegar um celular mais antigo, aquele celular que não está mais em uso, está só em casa, e deixar instalar nesse celular os aplicativos de banco e deixar esse celular em casa. Eu sei que é uma mão de obra, muitas vezes você está na rua, precisa fazer um pagamento, né? Mas você, na verdade, tem um celular que fica em casa, onde tem os seus aplicativos de banco. É uma prática que algumas pessoas têm adotado em relação a essa questão, né? Nessa situação. Agora, uma observação que eu faço em relação a esse evento que aconteceu no final de semana é que a gente foi muito rápida para digitalizar os meios de pagamento e as instituições financeiras. Mas, como dizem aí, a pressa é inimiga da perfeição. A gente notou nesse evento que aconteceu no final de semana uma demora grande das operadoras de celular, de bloqueio da conta. A vítima, quando ele viu que o celular tinha sido roubado, ele ligou para as operadoras de celular, da operadora de celular dele, para tentar bloquear a linha de telefone dele, e isso demorou muito tempo. Também no caso dos bancos e nas operadoras de cartão de crédito, ele também ligou comunicando o roubo e também demorou bastante tempo. Inclusive alguns dos bancos não têm nem atendimento 24 horas, o que é gravíssimo. Imagina você demorar 8, 9 horas para poder fazer um comunicado de roubo, né, de um cartão de crédito. Isso já gastaram tudo que tinha, né, no cartão de crédito, nesse caso lá, né? E aí uma observação também interessante, que é o seguinte: alguns aplicativos que você usa no celular não pedem senha. Então eu vou imaginar um aplicativo de encomenda de comida, né? A gente tem populares aplicativos aí de encomendar comida para delivery, né? Você cadastra o seu cartão de crédito naquele aplicativo, e quando você usa o aplicativo para poder fazer sua compra, ele não pede senha. Então, se alguém tem acesso ao seu aplicativo, seu smartphone desbloqueado, pode fazer uma compra que ele quiser no seu cartão de crédito sem precisar de senha. Então, veja que a gente foi muito rápido para a digitalização, mas eu acredito que a gente não foi tão eficiente assim para adotar os celulares e os aplicativos da segurança adequada. Acho que é uma forma, acho que esse evento que aconteceu no final de semana, felizmente, pelo que a gente tem visto, pelos relatos que eu acompanhei aqui, essa vítima foi ressarcida do valor, né? Os bancos ressarciram ele do valor, mas isso não é comum, acho que por causa da
da divulgação do caso, né, em si, mas deixou muito claro que a gente precisa repensar a segurança desses aplicativos e do celular principalmente. Sim, tem dois aqui ouvintes me relatando de que no aplicativo de compra de comida, o iFood, né, que é o mais utilizado, é código e não senha. Exatamente, entendeu? Então, não tem... E normalmente esse código, inclusive, é o final do celular, né? O seu código do celular. E aí, alguém que tem acesso ao seu aparelho desbloqueado pode fazer quantas compras quiser no seu aplicativo, inclusive trocar o endereço de entrega, mandar entregar em outro lugar. Então, você veja que é bem complicado, né? É o código de segurança do cartão, ó, os meninos estão me alertando aqui. Não, mas se o cartão já estiver cadastrado, né, você não precisa fazer nada. Se o cartão ele pede sempre. O meu pede. No meu caso, não. O meu pede de vez em quando para você repetir o número dos 3 últimos dígitos, né, do cartão de segurança. Então, no meu caso, pelo menos, eu até tirei meu cartão do cadastro quando eu preciso, né? Mas assim, não pede nada. Eu faço encomenda, ele simplesmente só confirma a compra, vou confirmar a compra, é essa mesma, que está no carrinho, e acabou. Ele não pede confirmação nenhuma de cartão nenhum meu. Puxa vida, hein? Entendeu? Então, assim, é bem complicado, né? É bem complicado isso, né? Então, a gente tem que realmente repensar essa questão toda de segurança, porque hoje em dia tudo gira em torno do celular, né? E, assim, acho que os bancos se preocuparam muito com a sua segurança interna e com o tráfego, o dado que está em trânsito, mas não das aplicações que estão no celular em si. Tem 2 ouvintes aqui me contando do tempo que eles deixam o celular destravado. O Lúcio, 20 segundos, e o Marcos, 15 segundos. E eu lá nos meus 5 minutos, viu? Tá vendo? Exatamente. Os nossos ouvintes aí estão antenados aí na questão. Muito bom, muito bom. O Guilherme, ele está dizendo o seguinte, ó. Os meus apps de banco, eles abrem com reconhecimento facial. Porém, no meu celular, tem várias fotos minhas do meu rosto. Tem como fazer isso? Utilizar essas fotos para poder fazer a leitura? Então, por isso que eu falei logo no começo, assim, que a minha preferência, sempre na questão de segurança, é você digitar uma senha alfanumérica para desbloqueio do celular. O uso de autenticação biométrica, reconhecimento facial ou digital, hoje ela é menos segura do que uma senha bem escolhida, né? Uma senha com 8 caracteres alfanuméricos, números e letras maiúsculas, minúsculas e símbolos, é mais seguro que a autenticação biométrica. Por quê? Porque algumas autenticações biométricas de alguns celulares, elas são falhas. E aí muitas vezes tem uma foto sua no aparelho, o golpista, o ladrão, ele imprime aquela foto e apresenta aquela foto para o celular, e como a autenticação biométrica de reconhecimento facial não é lá essas coisas naquele celular, ele é desbloqueado com uma foto. Então é verdade, né? Essa situação. Por isso que eu pessoalmente não uso, né? E não gosto da autenticação biométrica, apesar de ser melhor do que não ter nada, né? Ou é melhor do que aquela senha de desenho que alguns usuários, né, têm também. Então, a autenticação biométrica é um pouco melhor do que isso, mas ainda assim a segurança da senha ainda é melhor. Entendido. Bom, eu tenho uma outra participação aqui, não é de aplicativo de banco, mas é um ouvinte que teve o celular invadido. Eu acho que, não sei se é só o celular, mas ele diz que as pessoas estão usando o WhatsApp dele, com um novo número, dizendo que é ele, que o telefone mudou. Então, esse é um golpe comum, né? Na verdade, ele não teve nenhum tipo de conta invadida. As contas dele estão preservadas, perfeitas, sem ninguém ter acesso a eles. O que o golpista faz, normalmente, ele pega uma foto da vítima numa rede social, por exemplo, pega um outro número de telefone, né? Coloca essa foto nesse novo número de telefone e esse golpista ele entra em contato com pessoas de relacionamento dessa vítima e fala que a pessoa trocou de número porque o telefone deu defeito, ele está com, por exemplo, tem várias histórias, né? Que o telefone dele original está lá na manutenção, então ele teve que trocar de número, e aí o golpista passa então a abordar essas pessoas de contato da vítima, que na verdade não é vítima, é só um motivo, né? A vítima realmente são os familiares e outros contatos dele, pedindo dinheiro, né? E aí as pessoas que acreditam que realmente aquela pessoa mudou de número, acaba depositando dinheiro, né? Ou fazendo algum tipo de transferência. Então, nesse nosso ouvinte, eu diria que as contas que ele tem de Instagram ou de WhatsApp não foram invadidas. Na verdade, criaram uma conta falsa, né? Com outro número de telefone, se fazendo passar por ele.
O Léo tem um celular que está com a tela quebrada. Ele não consegue ver nada, tá? E a dúvida dele é a seguinte: eu posso mandar para manutenção com esses aplicativos de banco instalados? Então, é um risco, eu diria, né, que ele tem nessa situação. A não ser que ele tenha um local que ele confie bastante, né, porque o aplicativo continua da mesma situação, né, ou seja, o técnico ele tem acesso a toda a questão interna do celular, ou ele vai ter acesso a toda a questão interna do celular, então ele tem que ter uma confiança maior nesse caso. O que eu poderia dizer para ele, nesse caso, é que ele pode entrar em contato com o banco através da interface web e trocar as senhas de tudo, né? As senhas, inclusive, do Internet Banking, ou tirar ou desabilitar aquele dispositivo de acesso à conta dele. Depois ele reabilita isso, mas ele vai via a interface via web, via o computador, e desconecta, vamos chamar assim, aqueles aplicativos de banco daquele celular ou daquela conta. Com isso ele vai estar um pouco mais tranquilo em relação a isso. Ele não pode desinstalar e depois instalar de novo, não? Mas a tela tá preta, né? Ele não vai conseguir fazer isso, né? A tela tá com defeito. Então ele tem que fazer isso através de um outro canal, que pode ser, por exemplo, via internet, via web, por exemplo. Tem um outro ouvinte aqui, o Edson. Olha a estratégia do Edson. Vou contar para vocês com a ajuda do Schaefer, que recebeu a mensagem do Edson. Como é que ele faz para esconder as senhas? Ele disse que deixa todas as senhas no bloco de notas do celular, que cria um arquivo ali, senhas, e coloca. Mas ele disse que deixa a senha errada e o nome do banco certo. Aí, com 3 tentativas erradas, o próprio banco bloqueia o acesso. Se eu entendi bem, ele coloca ali... Ele mistura. 1, 2 e 3, mas coloca a senha do 2 no 1, a senha do 3 no 2. E aí o esperto vai lá, que pega o celular roubado... Achando que achou a mina de ouro, né? Vai acabar bloqueando pro próprio usuário. Olha só, é uma estratégia, eu diria assim, continua sendo um pouco arriscada, porque vai que o ladrão dê a sorte de pegar as senhas trocadas, né? E aí conseguir. Eu recomendo que ele até salve no celular as senhas, mas use uma ferramenta adequada para isso, um cofre de senhas, que é um aplicativo próprio para esse tipo de situação, que é simples de usar, inclusive acredito que seja mais simples de usar que até o bloco de notas dentro do celular. Tá certo. Vamos para os nossos destaques do dia? Vamos lá. Viralizou. Conta pra gente, Gilberto. Muito bem, Fernanda. Essa semana saiu uma matéria, na verdade uma pesquisa da Sophos, uma fabricante de antivírus, que basicamente os ransomwares, aqueles vírus que invadem os computadores e criptografam os dados, estão cada vez mais sofisticados e olha só, já atingiu, segundo essa pesquisa da Sophos, mais de 50% das empresas brasileiras, né, grandes e médias, né, para isso. Então, isso é um motivo, até porque o Brasil, né, fica na liderança, né, desse tipo de ataques. Né? A gente são vítimas muito comuns, a gente tem visto muitas questões nessa situação. Então, mostra que os atacantes, as quadrilhas, realmente gostaram de usar, né, os golpes que eles têm aqui no Brasil também, nesse caso. Então, é um alerta para as empresas brasileiras, nesse caso aqui. Outra notícia bem legal, interessante, é que aquele foguete que vai até fora no espaço, né, da chamada Blue Origin, né, chamado foguete New Shepard, que ele vai agora ao espaço, né, mas vai levar um brasileiro. É o segundo brasileiro que vai ao espaço, além do nosso astronauta que passou algum tempo lá na ISS. Né? E o mais curioso, né, desse brasileiro que vai, né, é que ele fez uma compra de um NFT e foi sorteado. Na verdade, ele não pagou, são valores muito altos de uma cadeira, né, nesses foguetes que vão para o que se chama de voo suborbital. Ele foi sorteado dentre os que compraram esse NFT e ganhou uma vaga para fazer um voo suborbital lá no New Shepard, que é a empresa do Jeff Bezos, né, o dono da Amazon também. Muito legal, ainda não tem data, né, marcada, né, ainda não tem a data exatamente, mas vamos monitorar aí para saber como é que o segundo brasileiro vai ao espaço aí junto
da Blue Origin, né, para isso. Bom, a última notícia que me chamou a atenção essa semana é adeus de um ícone, né, o iPod, aquele tocador de música da Apple. A Apple anunciou ontem, na verdade, terça-feira, o encerramento da linha do iPod, né, que foi a última versão dele, saiu em 2019. Ele foi realmente um ícone, né, na parte lá de música, de MP3 player, né? Com sucesso completo. Desde que ele saiu, ele não foi o primeiro, mas foi realmente aquele que conquistou muitas pessoas pelo seu design, pela sua capacidade, né, por ser um produto da Apple também nessa questão. Mas infelizmente a Apple anunciou que a produção dele está encerrada e as vendas continuam até os estoques zerarem nas lojas nessa questão. Obviamente que o iPod sofreu uma concorrência muito grande dos próprios celulares, né? Com capacidade de armazenamento também, capacidade de tocar músicas até via streaming também, por isso que acabou fazendo uma concorrência bastante forte com os celulares e acabou não justificando continuar a produção. Então, temos aí o adeus aí do ícone do iPod, né, anunciado pela Apple ontem. A última pergunta foi, na verdade, uma observação sua sobre não deixar o cartão salvo nesses aplicativos que demandam, né, compras. E a minha pergunta é essa, Gilberto: quando a gente não deixa salvo, a gente sempre tem que ter ele em mãos, né, para poder realizar a compra. Qual o risco da gente ter esse cartão salvo lá? Então, esse de ter o salvo no aplicativo? Especificamente. Exatamente. Não, no aplicativo o risco é, se alguém tem acesso ao seu smartphone, o aplicativo de compras de delivery, ele não pede senha, então alguém pode pedir em seu nome, pode trocar o endereço, né, de entrega e pedir qualquer coisa, na verdade, do aplicativo delivery, e vai pagar no seu cartão, já que tá lá no delivery, e normalmente ele não pede senha. Pelo menos o aplicativo que eu uso, os aplicativos que eu uso, não pedem senha. Meu cartão, quando estava cadastrado, simplesmente eu escolhia o produto que eu queria adquirir, tinha lá o meu endereço cadastrado, eu simplesmente fechava a compra do carrinho e mandava comprar. Ele não me pedia confirmação nenhuma de uso do meu cartão, né? Ao contrário de outros aplicativos, que quando você pode até escolher o que vai pagar, mas aí quando você vai confirmar a compra, ele pede uma senha para você confirmar que aquela compra vai ser realmente efetivada, né? Então o risco basicamente é esse. O que eu só dando alguma dica, né, que alguns usuários também têm, que agora alguns bancos também oferecem essa oportunidade, você, em vez de ter o seu cartão físico cadastrado nesse aplicativo, você pode criar um cartão virtual, né? É um segundo número de cartão de crédito associado ao primeiro, mas não tem um plástico associado a ele, né? E você pode cadastrar esse número no aplicativo de delivery, por exemplo, né? E aí você pode tirar e colocar a hora que você precisa. Tá certo. Te agradeço, Gilberto. Até sexta, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações e até sexta-feira com mais tecnologia.